dia! Bom ferro, irmão! Boa tarde. Boa noite, madrugada e quase de manhã de novo pra fazer o ciclo. Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes Superman. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso com muito ferro solano. E diretamente da Disney. Moleque. Vocês apresentam ou eu tenho que falar meu nome? Não, fala você seu nome. apresenta. Nunca gravou, né? Nunca esteve aqui, esqueceu. né? Porra. Eu esqueci, cara. 20 anos de curso, porra! Meu nome é Delcio Gomes. Eu moro na Califórnia, pertinho da Disney. Olha aí. É isso? Passou um coisa. Teleprompter. Exatamente. E do calorzinho do Rio de Janeiro. Vibrando pelo Fluminense aqui, André, o velho de ferro. Tá mais pra latão enferrujado, mas vamos que vamos. É isso aí. Mas é aquela ferrugem elegante, né? O gordinho tem aquelas ferrugens nas juntas já, né? De um homem de ferro vivido. Eu gosto, aquele musguinho, aquela plantinha que começa... O nome é pátina. É a parte... É quando começa a nascer umas plantinhas nas juntas da máquina. Eu acho isso bonito. Tá Não bom. sei, um pouquinho... Cada um com a sua opinião. Caramba. Mas olha só, senhores, o que acontece é o seguinte, estamos chegando aqui ao fim da nossa saga especial aí, onde celebramos os 25 anos de filmes que nasceram em 99, este ano que é considerado por alguns o ano mais importante e revolucionário da história do cinema. E aí a gente pegou aí, fizemos aí, né? Mandamos Afonso Solano, na verdade, os nossos membros escolherem quais seriam os filmes. E se quem tá ouvindo a gente quiser fazer parte dessa turminha, desse grupite, o que tem que fazer? Basta dar um pulinho lá no YouTube do Matando Robôs Gigantes, que é fácil de achar, e aí você clica no botão Tornar-se Membro para você ter acesso a diversos conteúdos exclusivos, incluindo esse, que é de ajudar a gente a montar as pautas, escolher literalmente as pautas, dar ideia, bater papo, ver nude do Didi e tudo mais que a gente pode contribuir junto com vocês. Olha só, vamos que estamos com o Delcio, com o Gordinho aqui, a gente falou de Clube da Luta, a gente falou de Espera de um Milagre, a gente falou também do Tarzan, que foi aí uma animação da Disney muito marcante no ano de 99, o Matrix. Vocês pediram, a gente não falou, mas porque a gente já tinha um episódio antigo, então se vocês procurarem... no ano passado a gente fez um revival aí do primeiro Matrix, o que vale, né? Foi tipo um analgésico por conta do Matrix 4, né? Tava aquela dor no estômago, a gente falou, vamos falar do Matrix 1, né? E aí tá lá pra vocês escutarem. Exato. Falamos de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Bruxa de Blair, enfim. Vocês falaram de episódio 1, não? Episódio 1 de Star Wars? Episódio 1 a gente já tem também. Também. Tá. A gente gravou com o Dudu Spor e tal, então a gente pegou os episódios que a gente já tinha Outro feito. defendendo a empresa aí. O cara querendo defender a empresa. Tem que representar, ué. Mas não era ainda. Não era ainda. Quando foi em 99 ainda não era da... Mas era da ILM. O Delcio é da ILM. É verdade. Ele foi comprado. Ele é um móvel, que nem... O Lucas vendeu todo mundo. Vendo esse brasileiro também, esse Delcio aí. Chegaram assim na mesa do Delcio, né? E levantaram tudo junto. Delcio sentado, né? Ei, o que tá acontecendo? Levaram ele. O Mickey veio fazer isso pra ele. Botem esse mexicano no caminhão, junto. É porque o americano cria raízes no trabalho, né, cara? Aí... Mas olha só, e aí, cara, eu acho que é importante a gente só fazer um passão final aqui dessa importância, né, Gordinho, do ano de 99, onde esses filmes, eles trouxeram aí uma novidade, eu até citei, tem um livro, que é Porque 99 é o ano mais importante da história do cinema, eu acho que eles... Olha, o livrinho que eu também já li, esse livro é maravilhoso, cara, esse livro é maravilhoso. Conta muita coisa legal de bastidores, né, principalmente até, por exemplo, da Bruxa de Blair, que pouco se sabia, né, então vale muito a pena ir atrás, infelizmente em inglês, né? O mercado editorial brasileiro aqui é complicado com livros sobre cinema, então a galera tem que meter a cara pra pesquisar. Como não, então, se você fica ouvindo aqui o Matando Robôs Gigantes, olha que bonito. Olha aí. A gente traz cultura pra vocês aí. Informação que eu tô trazendo aqui pro programa. Por isso que a gente traz vocês. Vocês que estavam lá, Gordinho tava lá, no começo da moviola, pô. Eu tava achando que vocês estavam falando de 99 porque foi o ano que a gente se formou, mas tudo bem. Eu tava nostalgia. Pode crer, né, cara? Não, mas, ô Delcio, e
você aí, cara, de dentro da indústria do cinema e tal, existe essa percepção de 99? Porque, pra quem tá ouvindo a gente falou isso muito rápido no primeiro episódio, uma das grandes coisas foi que o cinema, o blockbuster, ele tava muito consolidado, Jurassic Park, Titanic, Exterminador do Futuro 2, tudo aquilo, e a indústria parecia que não sabia muito pra onde ir, coisas novas. E deu na mão de vários diretores oportunidades deles mudarem o jogo, e eles o fizeram. As irmãs Wachowski trouxeram Matrix, a gente teve o Bruxa de Blair vindo no ano também e mudando toda a história do jogo. O Fincher com o Clube da Luta, ele contou uma história de uma forma que ninguém nunca tinha visto ser contada e apesar de ter sido um fracasso, Spike Jonze, não é uma pergunta, é uma contextualização para os nossos ouvintes, Ela Afonso. Começou como uma pergunta, aí ela virou outra coisa. Eu já me perdi na pergunta. Então, mas aí agora você interrompeu. O Delcio perdeu, pô. Ele mal fala português. O Delcio mal fala português lá, coitado. Aí quando ele vem falar português, ele tem... Ali, mas esse é o Delcio. Esse a gente já sabe que se perde. Isso. Mas enfim, então, pra quem tá ouvindo a gente, você vai deixar as pessoas entenderem a contextualização? Tá. O ano de 99, ele tem esse respiro novo no cinema. E daí, de dentro da indústria, tem essa visão nesses 25 anos desses filmes todos? Cara, eu vou falar a verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Agora vocês falando realmente faz sentido. Eu não li esse livro. E, assim, ao mesmo tempo, eu lembro de comentar, assim, eu lembro que existe, por exemplo, a animação, existe a época de ouro da animação, existem, sabe, existe um momento, os anos 80 para filme de ação, enfim, mas faz sentido, foi um bom ano de... Será que a gente tá enxergando nesse ano de 99 uma espécie de, eu ia falar maturidade, mas um ápice criativo dessa geração que começou ali a trabalhar nos anos 90 pra frente, ou a galera que chegou um pouquinho depois, mas inspirada por James Cameron, Spielberg, que o Beto ali citou, né, Jurassic Park, Exterminador e tudo mais que estava sendo bacana. O final dos anos 80 são muito criativos cinematograficamente, né, seja desenho animado, seja filme, e aí você tem essa geração ou de novos ou de pessoas já carimbadas que chegou ali inspirados por isso, floresceram, cara, em 99. Eu tenho um pouco disso. Sim, ao mesmo tempo, eu penso que isso às vezes é um ciclo também, porque em alguns momentos, quando o Spielberg, por exemplo, qual é o nome daquele cara que fez o Taxi Driver, que deu um branco agora? O Martin Scorsese. Teve um grupo ali de pessoas que reinventaram o cinema naquela época também. 70 ali. E aí depois que eles vão ficar, né, você chega a um ápice onde James Cameron já tava fazendo o Exterminador do Futuro, você tem o Spielberg já fazendo Jurassic Park. Eu acho que a indústria meio que se renova, né? Sim. Dá oportunidade para novas pessoas. Tem. E eu acho que, na minha opinião, tá na hora agora de ter de novo, porque eu não aguento mais reboot. Eu não estou suportando mais. Tem uma coisa assim, significativa se você comparar os dois filmes de ficção científica de 99. Né? Quais são? Ameaça Fantasma, o retorno de George Lucas, ou seja, o cara estabelecido da geração anterior, e o Matrix dos então irmãos, hoje irmãs, Wachowski, que não eram ninguém, ou tinham feito um pequeno filme. Quer dizer, apesar de Ameaça Fantasma ter sido campeão de bilheteria do ano inteiro, né, de 99, o que marcou de fato como revolucionário foi o Matrix. Então você vê, o que você falou, Afonso, está correto. A geração antiga estabelecida estava lançando grandes coisas, mas foi uma galera nova que apareceu, que aí Shyamalan, Bruxa de Blair, tudo isso foram as novidades que chegaram e, peraí, o que esses caras estão fazendo? Será que é um ponto de virada que estamos prestes a ver acontecer? Porque o Delcio citou 70, e aí eu vou indicar um outro livro para quem gosta de cinema, Como a Geração Sexo, Drogas e Rock'n'Roll Salvou Hollywood, que fala exatamente dessa geração de 70 ali, do Easy Rider, Raging Bull, essas coisas todas. Aí a gente tem em 2000 a mesma virada, uma virada muito similar, e tá faltando agora a próxima, né? Que tá difícil chegar. Então, o Tarantino, né, eu sempre brinco que minha tríplice aqui, minha triad de diretores favoritos é o Spielberg, o Cameron e o Tarantino. O Tarantino, ele tem falado muito isso em entrevistas, de que esse ciclo que você está mencionando, ele está atrelado sempre a um zeitgeist cultural de censura e liberdade, em termos morais, entendeu? Então, em épocas muito moralistas, você tem uma força, uma, de certa maneira, pressão
para que criadores e criadoras de conteúdo sejam mais criativos, para que burlem esse tipo de... É como se fosse um bully mesmo ali, sabe? Pressionado por fatores ali socioculturais. E aí quando você ultrapassa esse momento de muita censura moral, vamos colocar assim, de várias formas, você tem uma soltura e até um exagero de obras. Então, tô simplificando aqui porque ele explica melhor, né? Claro, nas entrevistas, mas eu acho que isso casa de fato, e ele é muito manja muito cinema, com esses períodos de criatividade extrema, sabe? Que a gente tá falando. Pode ser. Essa galera dos anos 70, né, eles estavam vindo do final do chamado Studio System, né? O sistema de estúdio, em que diretores eram contratados por estúdio e trabalhavam tipo como funcionários e dirigiam qualquer coisa, não era nada exatamente autoral, os atores estavam eternamente presos a contratos dentro de estúdios, eles não podiam fazer filmes para outros estúdios, né? Isso estava morrendo. Os donos dos estúdios daquela época estavam se aposentando ou começando a vender seus estúdios para grandes conglomerados de mídia que não tinham, às vezes, nada a ver com o cinema em si, não era o core business, né? Isso nos 70, tá, gente? Então, abriu-se uma brecha criativa para uma galera cheia de gana fazer o que quiser com os filmes de baixo orçamento. O Beto falou, esse livro é sensacional, né? Como a geração rock and roll, não sei, aqui é o Easy Riders Raging Bulls também, mas pelo menos esse saiu aqui em português, vale muito a pena ver. Em 99, cara, foi uma confluência de coisas. A gente tá também, não pode esquecer, na expectativa, na ansiedade da virada de milênio, né? Permeava para uma geração que, e agora, o mundo vai acabar? Onde eu sou? Qual é a minha obra? O que eu vou deixar? Acho que essa ansiedade também gerou criatividade, e a gente não tá levando isso muito em conta. O quanto era, de fato, esperado a virada do milênio e o que isso aconteceria com a cabeça de cada um. Isso em toda virada de século, mas era a primeira vez que nós íamos testemunhar uma virada de século, né? As outras a gente só aprendeu o cinema em lendo si, história, né? Foi a primeira virada de século do cinema, né? É verdade. Eu acho interessante o que vocês estão falando, porque também isso amarra com o filme que a gente vai falar do Gigante de Ferro, né? Porque ele é um filme relativamente para uma animação, é um filme de baixo orçamento, que foi feito meio que de garagem, assim, foi feito, se você comparar com o tipo de produção da Disney, né, vocês falaram de Tarzan, se você comparar em relação ao filme do Tarzan, o Gigante de Ferro foi feito em menos tempo, com menos animadores do que... Então. E ele na minha opinião, ele só é o filme que é por causa da liberdade que o diretor teve em relação ao orçamento que ele teve. Porque se ele tivesse muito dinheiro envolvido, se o estúdio tivesse... eu acho que ele não teria a liberdade que ele acabou tendo. Mas ele acha também, né? Já entrando aqui, então, que hoje falaremos no Gigante de Ferro, esse clássico cult do cinema, ele tem uma história maneira, que é isso que o Delcio falou. A Warner tinha feito o Espada Mágica e ele foi um fracasso retumbante. O Espada Mágica, a Warner falou assim, cara, isso não deu certo, não foi. Não é Espada era lei, não? Como é que ficou em português? Não, é Espada Mágica, The Quest for Camelot. The Quest for Camelot. Eu só lembrava do original, The Quest for Camelot. E aí, o Brad Bird, né, o nome dele? Sim. Ele tinha um projeto que ele tinha feito o pitch pra Warner e os caras da Warner não acreditaram. Então os caras diminuíram o budget pelo fracasso do Espada Mágica e os caras meio que deixaram ele fazer porque eles em si já não acreditavam mais no modelo. Então o próprio Brad Bird, ele fala, olha, esse filme, ele teve uma coisa que provavelmente nenhuma outra animação teve, que foi os animadores tomando suas decisões, os animadores pensando no que seria. E o modelo da Disney, que ele se influenciou muito pra fazer esse filme, inclusive o nome da cidade se chama Rockwell, não é por causa de Roswell, tipo, eu já vi uma galera falando. Não. Mas é do Norman. Norman exato, Rockwell. Pela influência que ele teve com toda a arte antiga. E ele fala que na Disney, cada frame é um processo. Cada frame tem uma técnica. Só pra contextualizar, o Normando Foguete Bom, né? Bem Foguete, Rockwell, ele foi um ilustrador ali entre... O cara nasceu em 1800 e alguma coisa, mas ele foi até o final dos anos 70 e ele é muito conhecido por suas ilustrações que capturaram a cultura americana desse período, o idealismo norte-americano. O modelo clássico de família,
família, bons costumes, tal, aquela coisa. Os Estados Unidos dos anos 50, e né? design também, né? Designs de carro, ele tem umas ilustrações assim, até meio retrofuturistas hoje e tal. A visão dele era muito bonita. Era o que os anos 50 esperavam, né? Era assim, se vocês lembrar também dos appliances, né? Opa, desculpa, é que o Delcio tá aqui, eu tenho que falar em inglês, né? I know speak English. Mas os eletrodomésticos, né? Eram charmosíssimos, né? Assim, os frigobar, geladeira, torradeira. Aerodinâmico. Tudo aerodinâmico, exatamente. Ele parecia um avião. Exato. Fallout, a gente falou da série recentemente, tem os jogos que a gente chama. Os jogos de Fallout, consequentemente a série, eles têm muito dessa coisa do Norman Rockwell. Retrofuturismo idealizado da cultura dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra. Então, essa coisa do estúdio não se meter, não controlar, deixou o Brad Bird trabalhar livre. Fala que ele deixou ele voar, fala que deixou o Brad Bird voar. E ele começou a chamar pessoas com certa liberdade. Então, ele chama, por exemplo, o designer do robô é o cara que fez o Rocketeer, é o cara que fez depois um outro filme aí com a Angelina Jolie também, que eu não me lembro, que é muito bom. Ele fez os designs alguns designs clássicos do Star Wars. Ele fez também? Então ele trouxe tudo. Só que a Warner não meteu dinheiro de marketing e o filme foi um fracasso uma pena. Inacreditável, não chegando a ter uma distribuição internacional decente, no nível de que no Brasil a exibição dele a gente não viu no cinema, porque a exibição dele aconteceu em um festival, numa salinha fechada, num negócio assim meio joga aí esse filme, e depois disso eles venderam pra Cartoon e pra TNT e o filme começou a ser passado no feriado de 4 de julho americano. E o filme, por ele ter essa coisa do excepcionalismo americano muito dentro dele, na construção da história dele, o americano foi abraçando o filme. E eu não sei se até hoje passa no 4 de julho, mas ele virou meio que um símbolo americano, por se tratar do Norman Rockwell, da época e do contexto que o pitch foi. Imaginem uma arma sem uma alma. Então, vamos fazer uma rápida sinopse, Gordinho. O que você acha de você fazer uma rápida sinopse do que é o Gigante de Ferro pra quem nunca assistiu? O Gigante de Ferro é um plágio de ET. Opa, foi mal. Enfim. Eu discordo. Porra, eu também. ET não é uma arma. Claro. Calma, ele tem valores semelhantes, claro. Ele tem arcos parecidos, Robô de guerra, né? Robô gigante. Por favor, né? Estamos em casa. O Gigante de Ferro nunca teve mais em casa. Robô gigante, né? Preparado para matar e destruir. Acaba sendo encontrado por um menino no subúrbio, né? E faz amizade com ele. E ele é um robô que, essencialmente, é pacifista. Ele não quer assumir o papel para o qual foi construído. Uma arma de guerra. Obviamente, o governo vai atrás. A tênue comparação com o ET é a mesma do um estranho. No caso, lá é um ET, aqui é um robô. É encontrado por um menino. Eles se conhecem, se afeiçoam e o governo vai atrás. Mas, gente, isso aí é apenas uma tênue sinopse, entendeu? Um complemento aqui que a gente tá em 1957, né? Bem ali na Guerra Fria. Perigo vermelho, Guerra Fria, naquela medo paranoia, atômico. E o robô, ele vem do espaço, né? Então ele tem uma série de influências aí dessa época dos filmes, Invasores do Espaço, aquela conexão com o medo do comunismo, eles estão entre nós, como o Gordinho falou aí, o terror será vermelho. Uma arma dos russos, né? Porque chegou ali nos Estados Unidos. Ele é o primeiro de uma invasão. Será que são russos? Será que são alienígenas? Eu devia ter visto o filme antes de vir pra cá, mas não tem até um satélite, o Sputnik? Não aparece no filme também? No começo do filme aparece e eles citam. O tempo todo eles citam essa coisa da Guerra Fria e o Sputnik é muito citado durante o filme. Nós temos um agente, né, do governo, que no Brasil é dublado, pra quem assiste em português, vale a pena ver também em português, pelo querido Guilherme Briggs. Sim. Querido Briggs dubla o agente Kent Mansley, né? Que é aquela coisa da paranoia, claro, com um fundo de razão, evidentemente, mas é aquele cara hiper paranoico, desconfia de tudo, que ele vai investigar, né? Esse espião aí interplanetário, que ele acha que é da União Soviética, que é da China, sei lá o quê. E o garoto fica ali tentando esconder o robozinho, né?
Posso pegar uns detalhes do que o Beto falou, que eu vivi na carne, né? Porque vocês estavam se formando no colégio, mas eu já estava trabalhando como crítico de cinema e repórter na época, né? Então, pra comparar esse lance do filme abandonado, né, aqui pelo estúdio, né? Por exemplo, A Espada Mágica, A Lenda de Camelot, que foi o desenho anterior da Warner, cara, teve sessão de imprensa aqui, teve entrevista com o dublador, teve toda uma ação de marketing que é normal nesse tipo de filme, né? Eu participei disso. Vou pegar o que você está falando e dar também um contexto da época, porque a animação, as animações da Disney tinham decaído depois dos anos 70 e pouco e tal, e ele teve uma reascensão depois de Pequena Sereia, 88, né? Aladdin, 88 começa Rei tudo Leão. ali. E aí, tentando pegar nessa onda, a Warner tentou revitalizar a animação pra fazer os filmes de animação. A Fox também fez Anastasia, Fox, né? Era a época que a DreamWorks, todos os estúdios cresceram o olho. Príncipe do Egito. Isso. Exato. Então, todo o estúdio, gente, a Disney tá comendo o angu, não é nem pela beirada, na base da concha. A gente tem que ter os nossos departamentos e produtos também. Só que, ao mesmo tempo, os próprios filmes da Disney começaram a decair. Você tem, sei lá, aquela Tesouro do não sei o quê, que ninguém lembra desse filme. Mas é depois, né, Delcio? O Tarzan de 99 é o último grande... ele encerra essa era que a gente falou da renascença, né? O Tesouro e depois, Mas eu acho que... É o mundo, o planeta perdido. Não, foi Pocahontas. Pocahontas que não fez dinheiro. Pocahontas. Aí Pocahontas não fez dinheiro, o pessoal já tava começando a perceber que a galera, a animação já não tava chamando só por ser animação. Pocahontas é chato. Não tava chamando a galera pro cinema. Agora, o filme do Brad Bird, ele foi dado green light e continuou porque ele teve aquela pré-visualização do filme, né? Ele fez uma pré-visualização do filme, que é uma coisa que é interessante de ser falado, que é uma disruptura da maneira como se faz animação. Era raro na época, usado pra filmagem, live action, mas raramente nem era usado em cinema de animação. Explica aí, Delcio. Explica pra galera aí. Porque eu não tô falando de storyboard. As pessoas faziam storyboard, que são os desenhos, né, pra planejar a animação, mas ele colocou esses storyboards dentro de um programa chamado After Effects, que a maioria das pessoas de hoje em dia deve saber o que é, e ele colocou isso em movimento. E ele conseguiu mostrar isso tanto pro estúdio, como como se fala quando você tem pessoas vendo... Você faz teste de audiência? É público teste mesmo. Eles mostraram pra público teste. Executivo meio reticente, investidor. Foi a primeira vez que o programa foi usado pra... Na verdade, o programa tinha sido lançado, né? O Adobe After Effects é meio que da época, de 98, algo assim, e o maluco resolveu animar storyboard. Isso. E, inclusive, já existiam filmes Hércules, o próprio Tarzan usou 3D. Mas, se eu não me engano, é um dos primeiros filmes a usar um personagem principal usando computação gráfica também. Que o Homem de Ferro... Gigante de Ferro. Eu falo Homem de Ferro porque o livro é Homem de Ferro, né? Sim. Ele foi feito em 3D, né? Eles usaram uma técnica para fazer as linhas, para parecer desenho animado. E uma das explicações que eu vi nos make-offs anos atrás é que o fato dele fazer um robô em 3D com uma interpolação no computador dá um peso diferente, uma sensação diferente na animação do que o animador desenhando os personagens tradicionais, né? Total. Ele passava um estranhamento e uma precisão, né? Porque ele é um robô, então ele tem movimentos precisos, né? O ser humano é fluido, não exatamente se mexe roboticamente, né? E sobre isso que o Delcio tá falando, esse filme ele é muito amado, né? Pelas pessoas, claro, de fora da indústria também, mas o Delcio sabe que o pessoal de dentro, né, da indústria, muita gente de efeitos visuais, muitos ilustradores, o Delcio também é ilustrador, né? Eles amam muito essa obra, não só por essa liberdade que o Delcio citou, mas pela qualidade da animação. O Brad Bird, ele é um cara que foi treinado, entre aspas, pelos 8... Não tem os caras do Anel lá? Como é que é? Os 9 Wraith do Anel, do Senhor dos Anéis, né? Os espectros do Anel. Existem os 9 homens velhos da Disney, que são aqueles primeiros caras que estabeleceram o estilo de animação clássico, né, da Disney. Inclusive o Brad Bird, já que você está abrindo sobre a história do Brad Bird, o Brad Bird tem uma história muito interessante porque ele, com
14 anos foi descoberto pela Disney. Isso. Ele foi para Cal Arts, que é onde ele estudou com esses pais da animação aqui nos Estados Unidos. E ele foi financiado pela Disney. A Disney pagou para ele fazer a universidade. Depois que ele foi trabalhar na Disney, ele se frustrou muito com a maneira como o estúdio funciona, né? A falta de liberdade que ele teve. Depois ele trabalhou nos Simpsons, né? Ele fez um curta-metragem pro Spielberg de um cachorro. Eu não sei se vocês lembram. Naquele Amazing Stories, né? Que era como se fosse Além da Imaginação. Acho que é um desses episódios. Ele fez 2 episódios nesse Além da Imaginação do Spielberg. E ele, cara, ele escreveu o roteiro de um dos meus filmes favoritos, cara. Que é aquele Batteries Not Included. Como é que é em português? O Milagre Veio do Espaço. O Milagre que Veio do Espaço. Esse filme é muito bonito. É lindo. Mas aí depois fez Os Incríveis. Então, mas olha só, quando você volta, né, nas origens, como o Delcio e eu puxamos, você entende que esse cara, ele sabe contar histórias humanas. Esse fio condutor que o Gordillo brincou aí, da similaridade com o ET, é porque é um arco atemporal, cara. É um arco anacrônico. A amizade é um menino... o amigo e o seu amigo imaginário, o amigo real, o cachorro. É o amigo... Né? Isso. O menino sem pai, o menino sem uma figura paterna, positiva. Então você tem um amigo imaginário que é essencialmente um homem gigante que protege ele. Uma figura mais forte, que ensina. É foda. Isso é interessante, Afonso, porque é muito fácil na minha cabeça colocar o Gigante de Ferro como uma figura paterna pro menino. E a sensação que eu tenho durante o filme é que, na verdade, é o inverso. A criança... Isso. O Gigante de Ferro parece uma criança e a criança que ensina o Gigante de Ferro a ter valores. Porque inverte. Mas ele busca uma figura masculina para protegê-lo. E aí a coisa inverte, porque justamente o Gigante de Ferro a gente não mencionou, mas ele não... Essa coisa dele negar a natureza, entre aspas, dele, que o Gordillo falou, né? No final do filme, você vê que ele é uma arma de destruição em massa, né? Ele é um invasor, de fato. Ele faz o que o ET não faz, por exemplo. A brincadeira é essa, né? O ET não sai distribuindo... Ele é um invasor... Exato. Só que ele não lembra porque ele bateu a cabeça. Ele tem um amassado aqui na ponta da cabeça que dá a entender que é por isso que ele não tá... O protocolo dele não foi ativado. Desprogramado, né? Ele foi desprogramado e esqueceu o que ele tinha que fazer. E tem uma coisa... Aí que você tá falando da arma, é que é interessante porque eu não sei se... Eu não escutei ele falando sobre isso, mas existe uma história de que ele escreveu esse filme por conta da irmã dele que morreu por uma arma de fogo. É isso que eu ia trazer. Assim, o filme tem 2 tragédias por trás, né? O autor do livro, em 68, que é o britânico, ele fez o livro para os filhos porque a mulher dele se suicidou. Então era uma história de se remontar. O Gigante de Ferro, que é realmente na Inglaterra é Homem de Ferro, ele se remonta e tal. Então era uma forma de dizer, olha, por mais que as coisas aconteçam, você consegue se reconstruir e superar. Então isso é uma forma do autor passar isso para os filhos quando a esposa se suicidou. Mãe deles, né? Mãe das crianças. E no caso do Brad Bird, a irmã dele foi assassinada pelo marido, né? Foi morta a tiros pelo marido na época que ele estava desenvolvendo o projeto. Enfim, a obra original e a adaptação são carregadas de tragédia pessoal que dão um traço humano de redenção, de busca de entendimento, de uma mensagem de contra a violência, tudo isso, assim. O artista ele não foi um diretor contratado, deixa que eu faço aí esse roteiro, entendeu? Ele colocou a alma dele ali. E a ideia veio dele. Ele levou a ideia pra Warner. Mas tem uma coisa interessante no filme, e o fato do gigante ser feito de CGI enquanto é tudo desenhado, né? O resto do filme todo desenhado. Tem uma coisa muito interessante que é assim, o pitch dele foi, e se uma arma tivesse uma alma e ela não quisesse ser uma arma, né? Ou seja, ela é outra coisa. Ele falou isso pros executivos. Foi assim que ele abriu a apresentação dele pros executivos. E é muito interessante porque você vê que o tempo todo ele tá virando essa ideia de que você, por dentro, você é outra coisa. Você é mais do que parece. Então, isso é a coisa do gigante. Dentro dele, ele é uma pessoa boa. Ele não é uma arma. Sim. E aí você tem essa inversão de valores. Ele pega a cidade de Rockwell, que é uma cidade com muita pureza, né? Ele tem essa ideia da pureza ali, de pegar aquela cidadezinha americana, aquela coisa super americana. E o próprio desenho, né? Você pega, então, o CGI, que é o robô, que é o diferente de todos, mas ele faz um trabalho pra parecer. E eu não sei como é que isso funciona, Delcio, mas a ideia
é um CGI, mas o cuidado absurdo pra que não se desconectasse do moleque, do desenho feito à mão. Então ele ficou com o cara lá que criou e falando assim, a gente precisa fazer isso não ficar destoante. Inclusive, se você reparar a estética do desenho, ela, pra época, os desenhos naquela época já existiam tipo um shading, uma sombra, um brilho. A maneira como eles pintavam era mais, digamos assim, próxima de realismo, né? E ele dá um passo pra trás justamente pra tentar juntar esses dois e trazer a estética do filme mais próxima com essa ideia do americana, dos anos 60, 50, né? E uma coisa que eu acho também muito interessante com isso que vocês estão falando da arma, é a questão da escolha. Eu não sei quando vocês viram esse filme, porque embora o filme seja de 99, eu só fui ver esse filme lá pra 2002. Justamente porque eu não tinha muito marketing, coisa e tal. Eu lembro que eu fui ver esse filme porque alguém me comentou e coisa e tal. E foi num momento muito estranho da minha vida, depois da adolescência, num momento que você não sabe o que você quer ser da vida e coisa e tal. E eu lembro que esse filme é um dos meus favoritos porque me marcou muito. Essa questão de você ser programado a fazer alguma coisa e você escolhe fazer outra coisa. Ou seja, ele foi programado a ser uma arma e com a convivência dele com a criança, ele aprendeu e decidiu ser o super-homem. Ou um herói. E se sacrificar no final. Cara, dá vontade de chorar. Eu vou chorar, peraí. Então tu se vê como o herói. Tu se vê como o herói. Então é isso. Eu sou o herói do mundo, sabe? Entendi. O que o Delcio falou só complementa aquela parte que eu tava falando, que a lenda de Camelot, a Espada Mágica, então, veio com toda aquela pompa e circunstância do estúdio no ano anterior, e no ano seguinte, nada. Warner, aqui no Brasil, filme é ignorado, não lançado, não teve nada. Quer dizer, no ano anterior, teve gente voando vindo de São Paulo pra ver a exibição aqui no Rio, sabe, da Espada Mágica, né? Então, esse reflexo do abandono lá nos Estados Unidos rendeu no mundo inteiro. O filme não foi lançado e foi ignorado. E o maior pecado é que Beto deve lembrar, que é o homem do marketing, né? Que todos os esforços de marketing no momento, naquelas semanas ali de estreia do Gigante de Ferro nos Estados Unidos, pela Warner, foram voltados para Wild Wild West, né? Também a Warner de 99, o grande filme de Will Smith que deixou de fazer Matrix por essa maravilha, né? Pois é. E tudo mais. Merda. Todo o dinheiro de marketing que iria para o Gigante de Ferro, de divulgação e tal, foi pro Wild Wild West. O filme desapareceu. Agora que você puxou essa parada, eu ia perguntar pra vocês, porque tem uma questão que eu acho muito interessante. Eu mostrei esse filme recentemente pras minhas filhas e elas não gostaram muito do filme. Que decepção. Eu, às vezes, fico pensando se eles não fizeram um marketing mais forte desse... Porque, assim, o pessoal do marketing pensa, não tem bichinho, não é fofinho. Ele é um filme que eu acho que ele... É aquela questão da animação é coisa pra criança. Só que essa animação, ao meu ver, ele não é um filme pra criança. Ele tem silêncio, cara. Ele tem silêncio, ele tem tempo pros personagens digerirem as emoções, ele tem um monte de coisa que... Não tem música, né? Música de canção, né? Não tem canção. Exato. Eu lembro, não tem canção e amigo fofo, né? Ainda mais nos anos 90. Falar sobre um filme de animação no cinema nos anos 90 sem musiquinha... E ele quase foi, não sabiam? Ele quase foi um musical. Ele quase foi um musical. Eles chegaram a cogitar. O livro. É porque o musical que o Peter Townshend lá do The Who fez foi um sucesso do caralho, né? Baseado no livro. Eu acho que isso fala mais sobre a má criação do Delcio com as filhas, assim. Eu acho que... Eu fui tentar mostrar pra elas uma coisa que eu amo e elas cagaram. Eu que fui maltratado. Mas é porque não foi a Disney. Delcio, agora você fica quieto pra não falar mal do patrão. Mas tem um estudo de marketing muito maneiro que mostra que a Disney, o que a Disney faz com o que fez comigo, por exemplo, é pensando na nova geração. Então a ideia é me transformar num Disney lover, me fidelizar, que eu vou chamar minha filha de Bela, velho. Sacou? Tipo, a minha filha, o primeiro ano, eu vou levar ela pra Disney pra tirar uma foto no colo da Bela, porque é a única Bela, é oficial. É tipo, eu acabei de criar uma nova geração, porque os brinquedos dela é tudo Minnie, ela já ama o Mickey. Pronto, eu fiz o próximo consumidor da Disney. Não tem um trabalho, assim, muito bem feito que o Delcio falhou em fazer. O menino não ter uma bicicleta que fala, né? Essas coisas bizarras da Disney, né? Do tipo, o leão que devora outros animais, tem os animais que ele devora como amigos e cantarolantes, entendeu? A Mulan tem que ter um dragãozinho que fala com ela, que é tudo versão do Sebastian, que é tudo a mesma coisa, né? Assim, a gente, claro, que faz um papel aqui meio de comentaristas de futebol. Eu sempre falo
pro Beto e Gordilho também, que são amantes de bola aí, que o trabalho dos comentaristas de futebol depois do jogo é uma beleza, né? Porque eles ficam só falando o que deveria ter sido feito, e se tivesse sido feito, teria dado certo, com certeza, né? Se fulano tivesse chutado tinha que ter pela direita, pela esquerda. Então, assim, claro que a gente faz aqui uma brincadeira, mas a gente tá tentando analisar o pós, né? Porque quando eles estavam montando o filme, o Brad Bird, o cara fez Os Incríveis, né? Que é um filme que agradou todo mundo. Alguma coisa ali na montagem, digamos, da estrutura do Gigante de Ferro, e claro, a gente tá fazendo um recorte, né? Assim, o meu sobrinho, por exemplo, ele gosta de Gigante de Ferro. As filhas dela já não gostaram. Tem crianças que gostaram e não gostaram, mas definitivamente não foi unânime, como alguns filmes da Disney é. Eu acho que tem esses aspectos. Acho que o próprio Set, um filme que se passa nos anos 50, uma criança dos anos 50, tem, né, esse tipo de setting que não é exatamente, se você não trabalha outras coisas ao redor, como vocês brincaram, um dragãozinho animado, talvez mais cenas de ação pirotécnicas, não sei, estamos fazendo os comentários de futebol aqui, mas eu acho que realmente ele é um filme que é um pouco mais maduro nas entrelinhas e talvez a criança tenha que avançar um pouquinho pra apreciar, né? Sim, é que é engraçado, você falou dos Incríveis, né? Eu acho que a Pixar, um dos motivos do grande sucesso da Pixar principalmente no início, Só pra entender se você vai falar Pixar até o final do programa, pra me ajustar. Por quê? Não é Pixar? Não, cada um fala de um jeito. Porque o tijucano, Adelso, tem que falar um inglês perfeito pro tijucano da Praça Sães Penha, entendeu? Pixar. Indeed. Se tu não falar aquele inglês maravilhoso, o tijucano da Praça Sães Penha fica puto. Eu não senti um Pixar. O cara mora lá e não me mandou um Pixar. Você tá representando o The Greatest Country in the World, Deus. Por favor. Exatamente. Pô, mas eu tô tentando falar igual vocês falam. Não é pra falar Facebook? Facebook. Tá. Então tá bom. Era isso que eu queria. Não, mas Facebook não dá. Tem que ser Facebook. Um amigo lá só fala Netflix. Ele é brasileiro, mas isso ele não fala... dá. E o Levi's? O Levi's é o melhor de todos. Levi's? O que é Levi's? É a calça Levi's. Levi's lá é Levi's. Merda. É, Levi's. E aí tem uns brasileiros que falam Levi's. Ué, o Tupperware, minha mãe sempre falou Tupperware, né? A gente era criança, Tupperware isso, Tupperware aquilo. E aí um dia eu descobri que era Tupperware. Falei, não vou falar. Tupperware. Não vou falar Tupperware. O Solano tá falando de um clássico da Tijuca, que são as mães que faziam clube de Tupperware. Entendeu? Os encontros de venda e tudo mais. Era Avon e Tupperware. Joga o potinho de Tupperware fora pra tu ver o que vai acontecer na tua casa. Mas fala aí, Delcio. Fala sobre a Pixar aí. Tava falando da Pixar porque eu perdi o contexto. Sobre o... nos desestabilizamos. Reclama tanto do Roberto. A gente traz um especialista do exterior. O cara que trabalha lá. Cabe anda pro que ele vai dizer, atrapalha a corrente de raciocínio. Isso é matando robô gigante, senhor. Mas a base da amizade é a falta de respeito. Entendeu? Você não pode deixar o amigo crescer demais no ego. Eu acho que eu tava falando da junção entre o público infantil pra ir ver o filme. Eles criam os filmes de uma maneira... Toy Story, por exemplo. Ele tem um apelo pro público infantil e o adulto, ele vê certas coisas de uma maneira diferente. Então ele agrada... Entendi o que você quis dizer. O Gigante de Ferro não tem camadas. Não dialoga com vários públicos. Não. Camadas etárias de atração, entendeu? Olha, tem um subtexto mais bobinho que a criança vai aprender. É a pirotecnia que eu falei. Falta muita coisa animadinha. Tem uma coisa também, Afonso, porque eu acho que o brasileiro, ele cresceu um pouco mais em contato com a cultura também japonesa. Né? E na cultura japonesa, existem animações para adulto, mais focada para adulto, mais focada. Nos Estados Unidos, como a animação clássica nos Estados Unidos vem basicamente da Disney, né? E o do Looney Tunes, que é coisa pra criança, né? Tem muito essa cultura aqui nos Estados Unidos da coisa ligada pra criança. O Homem de Ferro é um dos poucos filmes que eu me lembro que ele não tem muito esse apelo fofo pra criança, sacou? E eu acho que parte do que o Brad Bird estava fazendo era justamente mostrar o dedo do meio pra essa questão nos Estados Unidos, sacou? De fazer um filme sim adulto. Mas você sabe que ele falou isso, né, Delcio? Tem uma entrevista que dá pra recuperar essa entrevista que ele fala isso. E hoje é mole a gente ouvir isso de um monte de gente, mas não sei, creio que nessa época pouca gente falou. Ele fala isso, acho
acho que na Variety, uma dessas revistas de cinema, ele falou assim, a minha ideia aqui é fazer um filme. Primeiro vocês vão no cinema, vocês vejam um filme. Depois vocês percebam que é uma animação. Então ele já queria quebrar essa parada. Hoje pra gente, é mole a gente falar isso, já, mercado de animação já é outra coisa. Mas, pô, nessa época era foda, né? E tem outra coisa também. Hoje em dia, o mercado é muito mais aberto. Você tem contato com as coisas muito mais fácil. Naquela época, o mercado era mais fechado. As pessoas tinham dificuldade de... Né, você tinha que importar... Tem história do pessoal que eu trabalho, deles importando um VHS do Japão pra ver Akira, tá ligado? Nossa, eu fiz muito isso, em exato. 82. Quer dizer... Gordinho, então? Olha a comparação da animação do Akira do Japão em comparação ao que estava acontecendo na mesma época nos Estados Unidos. É completamente diferente, sacou? Total. O nível de qualidade, quando o anime chegou pra nossa vida de pré-adolescente, né, até criança mesmo, era gritante. Você vê que alguns estúdios tentavam pegar isso em emprestar. Tipo, a abertura dos Thundercats era de um estúdio japonês. Isso. Então o cara tentava pegar, era um pouco desse spark, né, Mas dessa tinha fagulha. uma coisa do vício do Nine Old Men, né? E como o brasileiro, ele é lambe-saco do americano em tudo que acontece nos Estados Unidos a gente importa e transforma a cultura nossa. Sim. A gente foi meio que criado na ideia de animação do Nine Old Men, né? Dos caras da Disney, lá os caras da Disney. Mas a gente teve uma sorte muito boa, cara, de, por exemplo, SBT, Manchete. Chaves, E o SBT, a gente esquece que ele teve uns desenhos japoneses bizarros, do tipo Heidi, que era uma menina que tentava achar os pais, entendeu? Eram uns negócios meio dramáticos, não tinha... Então, era uma variedade. Você via desenho animado japonês triste, você via desenho animado japonês bobo, você via desenho animado japonês de pau puro, tipo o Rei Arthur da versão anime, entendeu? Pô, era sensacional. Gordiro, me salva, porque você é velho. Quando era criança, eu via um desenho animado japonês de um gênio que comia pra caralho, e eu não lembro... Isso! Qual é o nome desse... É o gênio que parece o Roberto, pô. Isso! É um clássico esse. É um clássico esse. É o gênio azul, é alguma coisa, o gênio divertido. Gênio azul é outro. Nome... Gênio azul é Gênio azul é outro. Cara, esse desenho passou no SBT, sim. Ele comia de tudo pra ganhar os poderes dele. Exato. Ou seja, tinha os desenhos bocós. O Gênio Maluco. O Gênio Maluco. O Gênio Maluco. Eu adorava essa porra, velho. Era legal, cara. Ao mesmo tempo que o SBT passava aquele Pinóquio, era a TV Tupi que passava o Pinóquio, que ele encontrou um undead, cara, uma senhora undead. E você tá inventando. Múmia. Não, isso aí não pode ser. Não, cara, o Pinóquio do japonês era assustador. Quer dizer, você tinha uma gama de emoções quando criança vendo qualquer desenho japonês. Não tinha a fórmula Disney. Vale isso também, né? Existem desenhos japoneses que não tem essa qualidade. Akira, né? Guyver, essas paradas mais. Você tem esse do Gen, você tinha aqueles clássicos. Eram animes mais baratinhos. Tinha aquele do vampiro, lembra? Um vampiro também narigudo. Dom Drácula. O Dom Drácula passava na Manchete. É outro bobo, quer dizer. Tinha de tudo, cara. Tinha de tudo. O americano não consumiu isso como a criança ou pré-adolescente brasileiro consumiu. Porque aqui as emissoras compravam isso lá. Cara, tinha desenho dos anos 60, passando nos anos em 85, como se fosse novidade. Comprado por 2 ienes e 3 sushis pelo SBT da vida, pela Manchete. Exatamente. A cultura do anime e do mangá no Brasil deve muito à Manchete, né, cara? Sem dúvida. Muito. Quer que lá dentro tenha lutado por nós, né? A gente deve muito. Mas eu repito, começou no SBT, aliás, a Manchete foi fundada acho que em 83 ou 85, e o SBT que já estava passando em 81, 80 desenho japonês de qualidade duvidosa. Fora os Speed Racers da vida e tal. Então, só uma curiosidade aqui que eu tô olhando. O Gênio Maluco, do Tatsuo Yoshida, que é o cara que fez o Speed Racer. Sim, é o mesmo, muito parecido. É o mesmo cara. Boa, Renan, ó a informação aí. Eu sempre encarei esse desenho do Gênio, esse desenho do Dom Drácula, o próprio Speed Racer, eu comparo eles com a Hanna-Barbera. É meio que um universozinho com um traço muito semelhante, né? E muito criativo, mas não tinha, claro, a qualidade de uma animação de cinema e tal, mas era muito maneiro, cara. Eu só quero dizer uma coisa, se um dia o mundo for pro caralho, eu quero ficar grudado com o Gordiro, porque ele tem muita knowledge, cara. Ele é uma enciclopédia humana. Ele é o homem que estava lá. O homem que estava lá. É um ancião, né? Gordiro.
Mas, Delcio, você que fala tanto aqui no Matando Robô Gigante, se as pessoas falarem assim, mas eu quero ouvir mais o Delcio, quero saber mais do Delcinho. Basta ver qualquer filme da Marvel até o final, aí quando começa a subir aquelas letrinhas, o Delcio tá ali. Aí você aponta, olha lá, viu, Delcio? Aí você fala assim, você é o culpado. Exato. A culpa é sua. Todo filme de Star Wars, toda coisa de Star Wars sai, eu mando mensagem pro Delcio, porra, Delcio. Vocês falam essas paradas, mas vocês sabem que eu sou internacionalmente conhecido como o cara que foi enforcado por um anão. É verdade. Não adianta. Não adianta, não vai sair não nunca, adianta. né? Nunca vai sair esse stain. Mas é irado. Mas você vê que você estava destinado a ser tocado por uma criatura mágica da Disney. Isso aí. Né? Um anão de aço. Mas, Del, se você tá usando suas redes sociais, então a galera pode seguir, é só pessoal? Sim, eu uso mais o Instagram, galera. Tá. Então, Instagram, Delcio Gomes, e é isso aí. O bom de ter um nome esquisito é que é fácil de me encontrar. Pronto, Delcio Gomes. O nosso amigo, o homem que estava lá, André Gordillo, como é que o pessoal encontra seus livros, seus arrobas e sua voz? Faço as mesmas palavras do Delcio, é minha. Tem nome esquisito, então @Gordirro. Você me acha em todas as redes, do Twitter ao TikTok. Você me encontra nas livrarias, na minha trilogia Lendas de Balduria, Os Portões do Inferno, Despertar dos Dragões e o Império dos Mortos. E no YouTube você me encontra em 2 canais. Nos 4 Fantásticos, que eu comento com meus colegas jornalistas também das antigas cinema e séries. E o Papo Pop canal, que aí é a minha versão do velho e bom falecido Geek Mix, agora no YouTube. Então, mas @Gordinho você me acha e eu explico tudo isso pra vocês. Imagina o preço do plano de saúde dos 4 Fantásticos, Beto. É mesmo. Tá lá nas estrelas, né? É mesmo. Não, tá e um tá complexo. nos Estados Unidos, ou seja, sem SUS. Nem tem. Tá ferrado, né? Mas olha só, senhores, então chegamos ao fim aqui da nossa saga de 1999. Finalmente, depois de 16 anos de Matando Robô Gigante, falamos do Gigante de Ferro aí tão pedido pelas pessoas e deixamos vocês aqui com... Estamos pensando, eu e Afonsinho conversamos sobre isso, de fazermos uma série aí, quem sabe, falando dessa época da Disney, aí, esse renascimento da Disney. E se fizermos... A gente revisitar, né? Revisitar cada um deles. Vamos ver se o Delcio pode, se o patrão deixa o Delcio vir falar de cada um deles. Só não pode falar mal. Só não posso falar mal. Mas comigo relaxa, Delcio, eu não falo mal da Disney. Eu amo a Disney. Mas Afonsinho Solano, se isso acontecer, quem tá ouvindo vai poder participar da seleção dos filmes que falaremos como. Isso, lembrando aqui, mais uma vez, clica lá no YouTube do Matando Robô Gigante, tornar-se membro para você ter acesso a muitos conteúdos exclusivos, incluindo o nosso grupo de Telegram e lives onde a gente debate essas pautas e vocês nos ajudam a escolher o que falaremos. Quem é amigo de vocês pode entrar de graça nisso? Não. Não. Usa o WhatsApp. Não tem link grátis, não. Tem link grátis, não tem essa porra não, irmão. Trabalha na Disney, porra. Olha, vou entregar aqui no backstage, Não vou mais botar você no parque. Não vou mais botar você no parque. No backstage, o Delcio ofereceu pro Roberto, próxima vez que ele for, botar o Roberto pra dentro do parque. Aí vem o Roberto agora, com a faquinha. Enfia nas costas do Delcio. Olha essa amizade aí. Porque eu pago pra Disney nunca morrer e sempre me trazer alegria. Só perguntando aqui, olha só, bancando o velho e bom jornalista. Falamos do Gigante de Ferro, o podcast inteiro. Aí o maluco diz, tá, mas cadê o filme? Onde é que a gente encontra? Em que streaming está passando pra você ver e até confrontar suas opiniões com as nossas? Olha aí. Na Max. Entra lá no HBO Max. Hoje em dia você pode assistir na Max ou pelo YouTube, não piratinho, mas você pode fazer aquele esquema de pagar, né? Acho que tá R$6 pra ver o filme inteiro no YouTube. Ah, sei, aquela comprinha? Na Apple TV também tem. Não, sim, mas o streaming que tá lá, se você quiser assinar o streaming, é na Max, é onde tá. Mas eu acho que o Prime também tá, hein? Tava olhando aqui agora. Não, tá pela Max. Só pela Max? Porque aí tu entra no Prime, assina a Max pelo Prime, aí você vê pelo Prime, mas o oficial é na Max. Cuidado que a armadilha da Amazon é achar que tá tudo na Amazon. Não, só tô te vendendo, amigo. A Amazon é uma loja, cara, vendedor do camelódromo. E se não ficou claro, é um filmaço, acho que é unânime aqui, eu chuto que todos daríamos 5 robôs gigantes para o Gigante de Ferro. Tô errado ou tô certo? Ele leva 6, porque ele já é um robô gigante, né? Ele já é um robô gigante também.